Tem uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz. Não porque não sabe que ela existe, mas porque tem medo da resposta. A pergunta é simples, assustadoramente simples. Você sabe exatamente onde está financeiramente agora? Não o saldo da conta no app do banco, não o quanto vai entrar no fim do mês, mas onde você realmente está, para a sua idade, nesse exato momento. A maioria das pessoas vai pausar aqui, vai sentir um leve aperto no peito e vai tentar desviar o pensamento para outra coisa, porque olhar de verdade para os próprios números dói. Existe uma pessoa, pode ser você, pode ser alguém que você conhece, que acorda toda manhã, vai trabalhar, paga as contas, até guarda um pouquinho todo mês. Vive uma vida razoável, normal, mas nunca parou. Nunca parou de verdade para fazer essa conta. Quanto eu deveria ter guardado hoje, com a minha idade? Não quanto você tem, quanto você deveria ter. Essa diferença entre os dois números, às vezes é pequena, às vezes é grande, e às vezes é grande o suficiente para mudar completamente como você enxerga os próximos anos da sua vida. Hoje eu vou te mostrar esse número. Não uma estimativa vaga, não um depende de cada caso, um número real, baseado em dados reais, calculado para a realidade brasileira. E antes de eu te mostrar, eu preciso que você entenda uma coisa. O problema nunca foi falta de esforço, foi falta de referência. É como dirigir, sem saber para onde você vai. Você pode ser o melhor motorista do mundo, mas se não tem destino, qualquer estrada serve. E qualquer estrada que não tem destino, eventualmente, te perde. Fica até o final desse vídeo, porque o número que você vai ver pode te chocar, pode te aliviar, mas com certeza vai te dar algo que a maioria das pessoas nunca teve: clareza. O mapa existe, e ele começa aqui. Antes de entrar nos números, você precisa entender a lógica por trás deles, porque se você entender a lógica, os números fazem sentido. E quando os números fazem sentido, você para de ignorar. Esse cálculo não foi inventado do nada. Ele é baseado em dados do IPEA sobre a renda média do trabalhador brasileiro, ajustados por faixa etária. E a estratégia é simples: poupar 15% do salário todo mês, investindo a uma rentabilidade de 0,8% ao mês, cerca de 10% ao ano. Abaixo do que a Selic paga hoje, uma meta fácil de bater. Quem começa aos 20 anos, quem é consistente, quem não desiste, onde essa pessoa chega? É isso que você vai ver agora. Aos 20 anos, a semente. Você não precisa ter nada. Sério, com 20 anos, o saldo na conta pode ser zero. Isso não é fracasso, é o ponto de partida. A renda nessa fase costuma ficar em torno de R$ 2.000 por mês. E o objetivo não é acumular fortuna, é construir um hábito. Poupar 15% de R$ 2.000 são R$ 300 por mês. O preço de algumas saídas no fim de semana ou aquela compra por impulso que você nem lembra depois de uma semana. Com 20 anos, o seu maior ativo não é dinheiro, é tempo. Tempo é o único recurso que ninguém pode comprar, que nenhuma herança devolve, que nenhum salário alto compensa. E cada mês que você deixa passar sem começar é um mês de juros compostos que você não vai recuperar nunca. Aos 30 anos, o primeiro número real. Aqui começa a ficar sério. A carreira já tem alguma firmeza. O salário médio sobe para cerca de R$ 2.900. E é nessa fase que aparecem os primeiros projetos de vida maiores: imóvel, família, independência. E o plano, seguido desde os 20 anos, já mostra resultado. Aos 30 anos, você deveria ter aproximadamente R$ 58.000 guardados. Para quem nunca guardou nada, esse número pode parecer uma montanha. Para quem seguiu o plano, ele é a prova de que funciona. Mas tem uma parte desse número que a maioria das pessoas ignora. Boa parte desses R$ 58.000 não saiu do seu bolso. Ela veio dos rendimentos. O dinheiro começou a trabalhar por você. E se você chegou aos 30 com a conta zerada? Não é o fim, é um alerta. O GPS recalcula, mas você precisa aceitar que vai ter que acelerar. Aos 40 anos, a aceleração. Chegamos na década onde a mágica fica visível. O salário médio já está em torno de R$ 3.500. As responsabilidades aumentaram. Filhos, plano de saúde,
financiamento. Mas o patrimônio de quem começou cedo começa a se mover de um jeito diferente. Aos 40 anos, o valor acumulado deveria ser de R$ 210 mil. Você percebeu o salto? Aos 30 eram R$ 58 mil. 10 anos depois, mais que triplicou. E o detalhe que muda tudo: a maior parte desse crescimento não veio do seu esforço mensal. Veio do trabalho do próprio dinheiro. A bola de neve ganhou velocidade. R$ 210 mil investidos geram uma segurança que antes era impossível imaginar. Uma demissão vira obstáculo, não catástrofe. Projetos grandes se tornam reais. Mas e quem chegou aos 40 zerado? A janela ainda está aberta, mas agora ela exige mais. Poupar 30%. Cortar gastos com cirurgia, buscar novas fontes de renda. A montanha ficou mais curta e mais íngreme. Aos 50 anos, o ponto de inflexão. Chegamos num momento que muita gente prefere não pensar. Os filhos estão criados, ou quase. A carreira está no pico. O salário médio nessa fase é de cerca de R$ 3.800. E a pergunta que antes era distante, agora martelava na cabeça. Será que um dia eu vou poder parar de trabalhar? Para quem seguiu o plano, a resposta não é mais uma esperança, é um número. Aos 50 anos, o patrimônio acumulado deveria ser de R$ 575 mil, mais de R$500 mil. Para a maioria dos brasileiros que vivem de salário em salário, isso parece coisa de outro mundo. Mas esse valor não é mágica. É o resultado matemático de décadas de consistência. E o que ele representa vai além do número. R$ 575 mil investidos a 0,8% ao mês geram uma renda passiva de R$ 4.600. Pela primeira vez na vida, o dinheiro sozinho gera mais do que o próprio salário. Esse é o ponto da virada. O momento em que, teoricamente, o trabalho vira escolha. Não obrigação, escolha. Mas, e aqui a tensão aumenta, para quem chegou nos 50 longe dessa marca, a conversa precisa ser honesta. Não tem mais tempo para estratégias lentas. A situação exige ação real, agora. Talvez trabalhar mais alguns anos. Talvez rever o padrão de vida esperado na aposentadoria. E olha o que o INSS paga em média hoje. R$ 1.512. Não é um erro de digitação. É R$ 1.512 por mês para quem trabalhou a vida inteira confiando que o governo cuidaria do futuro. Aos 60 anos, a colheita. E então chegamos ao número final. O número que começou como um sonho distante e virou consequência de um plano. A renda pode diminuir, o ritmo de trabalho também. Mas para quem planejou, o protagonista agora não é mais o salário, é o patrimônio. Aos 60 anos, quem seguiu o plano desde os 20 deveria ter acumulado R$ 1.350.000. R$ 1.350.000. Esse número não é sorte, não é herança, não é golpe do destino. É a consequência matemática de R$ 300 por mês, começando com 20 anos, aplicados com consistência por 4 décadas. Investindo esse patrimônio à mesma taxa de 0,8% ao mês, a renda passiva gerada é de R$ 10.800 por mês. Todo mês, sem trabalhar, sem depender de ninguém. Compare com os R$ 848 que foi a média das aposentadorias do INSS. O contraste é brutal. E revela uma verdade que ninguém gosta de ouvir. O único plano de aposentadoria que funciona de verdade é o que você constrói com as suas próprias mãos. A pergunta que realmente importa. Agora você tem os números, tem os marcos, tem o mapa. E talvez você esteja sentindo uma dessas duas coisas agora: alívio ou desconforto. Se você está acima do número da sua faixa etária, parabéns, você está fazendo algo que a maioria não faz. Continue. Mas se você está abaixo, se o número que você viu hoje foi maior do que o que você tem na conta, eu preciso te dizer uma coisa importante.
Isso não é uma sentença, é um alerta. Existe um provérbio que diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Mas aqui é onde a maioria das pessoas trava. Elas veem o número, sentem o peso e, em vez de agir, paralisam. Porque parece grande demais, parece tarde demais, parece impossível. E aí elas fecham um vídeo, vão viver a vida e nada muda. Esse é o momento mais perigoso de todos. Não é quando você não sabe, é quando você sabe, sente o desconforto e escolhe ignorar, porque a paralisia do arrependimento é a inimiga mais silenciosa do seu futuro. Você não precisa começar com R$300. Começa com 50, começa com 100, começa com o que você tem hoje. O que importa não é o tamanho da bola de neve, é colocá-la para rolar. A matemática é implacável nos dois sentidos. Ela destrói quem ignora o tempo e ela recompensa sem limite quem respeita o tempo. E tem uma coisa que nenhum vídeo, nenhum livro, nenhum guru financeiro pode fazer por você: decidir começar. Essa decisão é sua, só sua, e ela pode ser tomada agora. Bom, espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se você ficou até aqui, parabéns! Aproveita também para se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa organizar melhor a vida financeira. Agora comenta aqui embaixo só para eu saber que você chegou até o final. Educação financeira. Meu nome é Janailson e até o próximo vídeo.